Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade a mais uma das nossas aulas de Química, hoje encerrando mais um bimestre com cinética química. Então vamos lá. Quando nós falamos de cinética química, nós estamos falando do estudo da velocidade das reações químicas, tá? E dos fatores que nela influenciam. Então, cinética é a velocidade da reação. Existem reações que se processam muito rápido. Por exemplo, uma dinamite quando explode, são compostos químicos ali que estão reagindo, e estão liberando muita energia de forma instantânea. Agora, existem outras reações, por exemplo, a oxidação do ferro. Se você deixar um prego ou qualquer objeto de ferro ao tempo, mesmo que não chova nada, a umidade do ar já vai fazer com que o ferro enferruje. Mas esse processo não é do dia para a noite, Demora vários dias para que a ferrugem se forme. Então, é um processo, uma reação química lenta, tá? Então, como que a gente mede a velocidade de uma reação? Veja bem, quando eu quero dizer a velocidade de uma reação, é a velocidade, por exemplo, que a reação termina, A reação vai terminar quando eu tiver reagentes, que desapareceram totalmente e produtos que se formaram totalmente, Então, do lado de cá, nesse exemplo, eu tenho os reagentes, que é o pentóxido de dinitrogênio, formando ali monóxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio e gás oxigênio, tá? Isso aqui são os produtos, Então, veja bem, se eu estou medindo lá no laboratório a velocidade de uma reação, eu vou medir as concentrações, Porque no início eu não tenho nada desse pentóxido de nitrogênio aqui, Mas vai aparecendo esses produtos aqui conforme a reação vai se processando. Então, eu posso medir a velocidade da reação olhando só para os produtos ou olhando só para os reagentes, tá? Eu posso medir a velocidade na qual um dos produtos é formado, por exemplo, a variação na concentração do NO2 ou do O2, por um determinado tempo, Ou a velocidade de desaparecimento do N2O5 por tempo, Então, eu posso medir olhando os reagentes ou os produtos. Quais são as unidades que nós utilizamos quando estamos falando de cinética química? Vai ser mol por litro. Por quê? Porque é a concentração que está variando, Conforme a velocidade, conforme a reação se processa, vai aumentando a concentração dos produtos e diminuindo dos reagentes. Ou seja, a concentração em mol por litro. Vezes uma unidade de tempo, que pode ser minutos, segundos, horas, tá? Dependendo da unidade que eu quero, ok? Como que a gente mede a velocidade de um carro, por exemplo? A velocidade de um carro a gente mede em quilômetros por hora, um espaço por um certo tempo, Por que a gente mede em quilômetros? Porque, por exemplo, o carro está andando de quilômetro em quilômetro. O que está variando conforme ele anda é o quilômetro por hora. E, no caso da reação química, o que está mudando? A concentração, o mol por litro por tempo, tá? Então, vamos pegar o seguinte exemplo, tá? Para calcular a velocidade média, porque as reações têm uma velocidade média. Porque as reações, elas não têm a mesma velocidade durante toda a reação, ela sempre vai seguir a mesma velocidade. Não, ela tem uma velocidade média. É como um carro, por exemplo, Digamos que eu tenho um carro e o carinha do carro quer chegar até a praia. E daí nós temos um espaço a ser percorrido, uma estrada a ser percorrida, então ele tem o seu ponto inicial e tem o seu ponto final, que é a praia, e esse espaço a ser percorrido é de 200 quilômetros até ele chegar na praia, tá? Agora é o seguinte, ele pode fazer essa viagem, digamos, os primeiros quilômetros estão com congestionamento, ele faz a 30 km por hora, depois a estrada está livre, ele faz a 100 km por hora, depois ele dá uma paradinha, Então, no final do trajeto, por mais que ele esteja andando a 100 km por hora, a velocidade média de todo esse trajeto vai refletir esses pequenos intervalos, certo? O que ele fez nesses pequenos intervalos. Então, vamos imaginar que ele demorou 3,33 horas para fazer todo esse trajeto, que é uma distância, de 200 quilômetros. Como que a gente calcula a velocidade média do carro em seu trajeto? Vai ser o espaço que ele percorreu dividido pelo tempo que ele gastou, tá? E a mesma coisa vai ser com reações químicas. Então, no caso da velocidade média de um carro, o espaço seria os 200 quilômetros dividido por 3,33 horas, que dá 60 km por hora. Então, ele viajou aí numa velocidade total de 60 km por hora. Ou ele parou muitas vezes, ou ele teve muito congestionamento, ou se ele tocou direto e a estrada estava boa, significa que o carro era bem antiguinho, bem devagarzinho,
Cada caso é um caso. E numa reação química, como que a gente mede a velocidade média de uma reação química? Também vai ser a divisão, né, ou seja, o quociente da variação, só que agora da concentração, né, porque a gente não mede quilômetro, a gente mede concentração, né, dividida pela variação do tempo, tá? Vamos pegar, por exemplo, a formação da amônia, representada por esta reação, né? Como que vai ser a velocidade média? A velocidade média vai ser a variação na concentração, ou seja, na molaridade do NH3 em mol por litro, dividido pelo intervalo de tempo em que eu quero medir essa formação. Veja a velocidade média, lembrem que eu falei, a velocidade de uma reação química eu posso medir tanto nos produtos quanto nos reagentes. Aqui eu escolhi falar dos produtos, então vai ser a concentração da amônia, que é o produto, dividido pelo tempo, pelo intervalo de tempo. E toda vez que a gente tem intervalo ou variação, a gente chama de delta, tá? Delta significa variação, e a variação é a diferença entre o que eu tinha no final menos o que eu tenho no inicial. Então, a velocidade média desta reação vai ser igual à variação da concentração da amônia dividido pela variação do tempo em que isso aconteceu. Para expressar concentração, nós sempre vamos utilizar estes colchetinhos aqui. Então, quando você estiver falando de concentração, você sempre vai utilizar os colchetes, tá ok? E como é que a gente representa isso tudo em um gráfico, né? Veja, eu tenho um gráfico de quantidade no eixo Y por tempo no eixo X. O que acontece com reagentes e produtos com a quantidade e com o tempo? No início, o que eu tenho no início? Eu tenho somente reagentes, N2 e H2. A concentração deles está no zero? Não, a concentração deles está lá em algum valor qualquer, porque eu tenho reagentes, mas eles vão se transformando em amônia e olha aqui o que vai acontecendo, a quantidade, se eu plotar aqui o gráfico, vai diminuindo com o tempo. Já com a amônia, que é o produto, acontece o contrário. Eu não tenho nada de amônia, ó, amônia, que é a linha azul escura, eu não tenho nada, tá aqui no zero, mas conforme vai passando o tempo, a concentração vai aumentando com o tempo, certo? É coerente isso, né? Porque o produto está sendo formado e o reagente está sendo consumido. Então, é assim que a gente faz, desenha e interpreta um gráfico de velocidade da reação em termos de quantidade de reagentes e produtos, ok? Agora, a velocidade média, ela corresponde a uma variação, depende de qual tempo, né? Vejam que na fórmula aqui, ó, é a variação da concentração pela delta T, a variação do tempo. Eu quero medir em qual tempo, né? Então, a velocidade, ela não é a mesma em todo o trajeto, né? Pode ser que eu ande rápido com o meu carro nos primeiros 10 km a 100 km, depois teve um congestionamento e eu andei a 40, então, qual foi a velocidade média? Eu posso perguntar de todo o trajeto, ou seja, de toda a reação, ou eu posso perguntar qual foi a velocidade nos primeiros 20 km, né? Mesma coisa eu posso fazer com as reações químicas, né? Aqui eu tenho uma reação química que é a mesma do pentóxido de dinitrogênio se decompondo, né? E digamos que eu quero calcular a velocidade média de consumo do N2O5 entre o tempo de 0 e 5 minutos, né? Vejam que agora eu estou dando um tempo aqui. Esta reação, ela se processou, segundo a tabela, em 30 minutos. Vamos interpretar a tabela. Eu fui para o laboratório, coloquei para reagir o pentóxido de dinitrogênio e foi se formando gases nitrogênio e NO2, oxigênio e dióxido de nitrogênio, tá? Aí eu ia lá no tempo zero, obviamente eu só tinha N2O5 e nada de NO2 e O2, né? Aí deu 5 minutos, eu fui lá e medi a quantidade. Tinha 0,08 de N2O5, ou seja, tinha diminuído. E em contrapartida, tinha aumentado a quantidade de NO2 e de O2, certo? Aí passou 10 minutos, eu fui lá e medi de novo. Baixou mais um pouco ainda a concentração, era 0,08, passou para 0,056 mol por litro de N2O5. E a concentração do NO2 aumentou para 0,112 e a DO2 aumentou de 0,16 para 0,028, certo? Passou 20 minutos, fui lá e medi, deu 0,028 mols de N2O5, ou seja, diminuiu mais ainda.
O NO2 de 0,112 passou para 0,168, ou seja, aumentou mais um pouco, e do O2 aumentou mais um pouco também. Então, essa velocidade da reação ela foi sendo medida, né? Então, eu tenho várias quantidades de concentração por várias quantidades de tempo aqui, certo? Como que a gente calcula a velocidade média? A velocidade média, né? Aqui, ó, o delta, a velocidade média vai ser igual à variação da concentração. Concentração de quem? Eu quero medir o consumo do N2O5, então vai ser do N2O5 dividido por uma variação de tempo, por um ΔT. Qual é o ΔT? O tempo de 0 a 5 minutos. Então, substituindo nessa fórmula, a velocidade média que ele está pedindo vai ser a variação da quantidade do N2O5. Qual que é a variação? Ele está pedindo no tempo de 0 a 5 minutos, aqui ó, de 0 a 5 minutos, ou seja, o meu estado inicial é o 0 e o final vai ser o 5, né? Então, a variação é o estado final menos o estado inicial. Se ele está pedindo de 0 a 5, a variação da concentração qual que é? Vai ser aqui, ó. A concentração eu estou pedindo do N2O5, então eu vou olhar tudo aqui, ó. Tá? Se é do N2O5, eu vou olhar só aqui. Não me importa esses dois aqui, porque ele está pedindo do N2O5, tá? Variação da concentração. A concentração final vai ser esta e a inicial vai ser esta, porque ele está pedindo no tempo de 0 a 5. Então, vai ser final, que é 008, tá aqui, menos 0,0112, que é a inicial, que está aqui, dividido pela variação do tempo. Ele está pedindo entre 0 e 5, então vai ser 5 menos 0, que é o final menos o inicial. Esta divisão dá um valor de 0,0064 mol por litro por minuto, porque o tempo está sendo medido em minutos, tá bem? Então, é isso. Velocidade média, se ele pede no intervalo de tempo, você calcula a variação da concentração naquele tempo, dividido pela variação do tempo que ele está pedindo e dá o valor em contra a velocidade média, tá ok? Agora, vou pedir para que vocês façam esse daqui sozinhos, ó. Para o vídeo e tenta fazer esse daqui, ó. Qual é a velocidade média de consumo desta reação do N2O5 no tempo entre 5 e 10 minutos, tá bem? Então, segue a mesma linha de pensamento aqui e tenta fazer este daqui que eu já vou explicar. Pronto? Vou tomar minha água enquanto você faz. A velocidade média, quem que é o estado final e o estado inicial? Bom, a concentração, né? A velocidade média vai ser igual à variação da concentração. Concentração de quem? Do N2O5. Dividido pela variação do tempo, por um ΔT, né? Qual que é a concentração do N2O5? A variação. Se ele está pedindo entre 5 e 10 minutos, eu vou pegar aqui, ó, entre 5 e 10 minutos. Esse aqui é o meu estado final e esse é o inicial. Concentração vai ser meu estado final e inicial. Lembrando que ele está pedindo do N2O5, então eu vou olhar esta coluna aqui de concentração, tá? Então, o estado final aqui é 0,056, menos o inicial, que é 0,08, dividido pelo intervalo do tempo. Final é 10 e inicial é 5, 10 menos 5. Isso aqui dá um valor de 0,0048 mol por litro vezes minuto. Fica o gráfico só para o N2O5, tá? Se eu quiser fazer um gráfico só para o N2O5, bom, eu tenho no eixo Y a concentração em mol por litro e no eixo X o tempo em minutos. Obviamente que ele era o reagente e eu comecei já com uma concentração, né? Eu não posso começar com 0 N2O5, eu comecei com 0,112, tá lá em cima, ele começa num valor alto e com o tempo ele vai diminuindo aqui, ó. É o que aconteceu, ó. Se você olhar o experimento, ele começa e vai diminuindo, né? Esse é o gráfico da velocidade dele. Se você olhar, realmente está condizente, né? A concentração vai abaixando e a velocidade, então, dá um gráfico como esse. Se você olhar aqui de 0,064 nos primeiros 5 minutos, foi para 0,048, diminuiu nos outros 10 minutos, tá? Vejam que a velocidade média aqui era diferente da velocidade média aqui. Então, a velocidade média, ela muda com o tempo,
né? Ela não é sempre a mesma, depende do espaço que eu estou analisando, tá? A velocidade média corresponde a um intervalo, tá bem? Agora, se você for reparar aqui, eu tinha um valor negativo aqui, um sinalzinho negativo. Da onde que saiu esse sinalzinho negativo? Toda vez que eu estiver falando de consumo de um dos reagentes, simplesmente para a gente expressar que é um reagente que está desaparecendo, a gente vai utilizar o sinal negativo. Este sinal negativo me indica que os reagentes estão sendo consumidos, estão desaparecendo, tá? Se for formação, não vai ser negativo esse valor. Agora, olha de novo a mesma reação, o mesmo experimento, tudo igual. Mas agora eu quero calcular a velocidade média de produção do NO2 no tempo de 0 e 5 minutos. Então tá aqui, ó. Eu vou querer, cadê minha caneta? Eu vou querer saber sobre a produção, a velocidade de produção do produto. Lembrando, velocidade eu posso medir tanto do reagente que está desaparecendo, quanto do produto que está sendo formado, né? A reação está se processando tudo ao mesmo tempo, né? Tanto o reagente está sendo consumido, como o produto está sendo formado. Então, é por isso que eu posso medir tanto de um quanto do outro, tanto de reagente quanto produto, né? Então, como que eu vou calcular a velocidade média de produção do NO2 entre o tempo de 0 e 5 minutos? Mesma coisa, a velocidade média vai ser igual à variação da concentração. Concentração de quem? Eu estou falando do NO2, então concentração do NO2 dividido pela variação do tempo. Que tempo? De 0 a 5 minutos, certo? Então, aqui de novo eu tenho o meu estado final, que é de 0 a 5 minutos, e inicial. A minha concentração final inicial, mas agora eu não vou mais olhar aqui, porque eu estou falando do NO2, então eu vou olhar aqui, ó, na coluna do NO2. Também não vou olhar aqui, que eu estou olhando só aqui, né? E qual que é o meu estado final? Entre 5, tá aqui, esse aqui vai ser o meu estado final e esse aqui o inicial, tá? Então, a velocidade média, usando aquela fórmula lá, vai ser o estado final, que é 0,064 menos 0, menos o inicial, dividido pelo tempo final, que é 5 minutos, menos o inicial, que é 0, que ele começou em 0. E aí, eu vou ter um valor de 0,0128 mol por litro por minuto, tá? Ok. Agora, gostaria novamente que vocês parassem o vídeo e tentassem fazer para a produção do NO2 no tempo entre 5 e 10 minutos. Agora, veja bem, imaginem que eu tenho uma reação genérica ali. Eu tenho o reagente A mais o reagente B formando o reagente C mais D. E eles têm o seu coeficiente estequiométrico, né? Um Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Esse aqui é o coeficiente estequiométrico, é o número de mols, tá? A velocidade, ela é o seguinte: o tempo que o A demora para desaparecer é igual ao tempo que o C demora para desaparecer. Claro, depende aqui da quantidade que eu tenho de A e da quantidade que está formando de C, né? Se eu tiver aqui, ó, A de A formando A de B, então eu posso dizer que a velocidade de desaparecimento de A, né, vai ser igual à velocidade de formação de B, porque eu tenho a mesma quantidade dos dois, tá? E é uma reação ao mesmo tempo que está formando de um, está desaparecendo do outro, né? Então, eu posso dizer que a velocidade de desaparecimento dos reagentes é igual à velocidade de formação dos produtos, mas eu devo levar em consideração os seus coeficientes estequiométricos. Então, a velocidade da variação da concentração de A, deixa eu apagar aqui, a variação da concentração de A dividido pela variação do tempo, né? Mas esse tempo é multiplicado pelo seu coeficiente estequiométrico, vai ser igual à variação da concentração de B dividido pela variação do tempo multiplicado pelo seu coeficiente, que vai ser igual à formação da concentração de C pelo tempo, lógico, multiplicado pelo seu coeficiente, depende de quantos eu tenho de C formando, né? Que é igual à formação, à variação da concentração de D pelo tempo, multiplicado pelo seu coeficiente. Tá? Então, eu posso utilizar esta igualdade aqui para calcular a velocidade de alguma reação.
Lembrando, eu utilizo o sinalzinho negativo quando eu estiver consumindo o produto, ou seja, o A está sendo consumido, o B está sendo consumido, negativo, né? Então, quando nós queremos dizer a velocidade de uma reação em geral, sem especificar o reagente ou o produto, eu utilizo esta relação, né? Porque elas são sempre iguais, né? Então, veja bem, vamos analisar aqui este exercício. Eu tenho essa reação da formação da amônia aqui, N2 mais 3H2 formando 2NH3, e a velocidade dessa reação é representada como 1,15 mol de NH3 por litro por segundo. Vejam que ele está falando da velocidade de reação em termos de formação do NH3, porque ele deu aqui NH3, né? Ele quer saber qual é a velocidade em termos de desaparecimento de H2. Veja bem, para formar 2 mols de NH3, esta reação tem uma velocidade de 1,15. Então, como que eu sei? Horas, a velocidade desta reação, e esta reação tem 2 mols de NH3, é este valor. Então, para formar 2 mols de NH3, é este o valor da velocidade. Agora, se eu estou pedindo em termos de H2, se eu tivesse 2 H2 aqui, a velocidade seria a mesma. Seria os mesmos se eu pedisse qual é a velocidade em termos de desaparecimento de H2? Seria 1,15 também, porque eu tenho 2 mols e 2 mols, ou seja, se forma 2 mols e está desaparecendo 2 mols, a velocidade em que um formou é a mesma que o outro desapareceu, é igualzinha. Agora, não é o caso, né? Não é o caso, nós temos 3 mols, a cada 3 mols que desaparecem de gás de hidrogênio se formam 2 de NH3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, para 2 mols de NH3, a velocidade é 1,15. E se fossem 3 mols? Se fossem 3 mols de NH3, seria quanto a velocidade? Né? Porque se aqui é 3 e aqui fosse 3, a velocidade também seria a mesma. Então, é essa a linha de pensamento. Então, eu vou multiplicar aqui e vou dividir aqui, né? 3 vezes 1,15, né? Dividido por 2. Este valor é um valor de 1,73 mol de H2 por litro por segundo, tá? Pessoal, veja que aqui a resposta está em milimol de hidrogênio por litro por hora, porque está mudando as unidades de milimol para hora. Ele colocou a resposta, eu peguei a resposta do livro e coloquei aqui. A única coisa é que ele transformou para dar a resposta em hora, tá? Aí, esse foi um jeito, uma linha de raciocínio, tá? Você pode fazer de outra maneira também. Você pode partir daquela fórmula, aqui, ó, esta fórmula aqui, ó, que é a fórmula da velocidade. Como que fica? Bom, você sabe que a velocidade, ela vai ser igual ao seguinte, a variação da concentração, né, a menos variação da concentração dos reagentes que estão desaparecendo, ou seja, do N2, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que nesse caso é 1, vezes a variação do tempo, que vai ser igual a menos, de novo, porque eu tenho mais um desaparecendo, a variação da concentração do H2, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 3 vezes o ΔT, que vai ser igual à variação da formação, então é só delta positivo, da concentração do NH3 dividido pelo seu coeficiente, né, que é 2, multiplicado pela variação do tempo. Veja bem, o que é a velocidade? Ele está me dando a velocidade, 1,15, do NH3. Velocidade é este termo aqui, concentração por tempo, né? Esse valor é o que ele me dá, esse valor é o que vale 1,15. Ele quer saber em termos de H2, então eu vou utilizar aqui, ó, essas duas. Essa aqui eu não preciso, essa igualdade, né? Porque ele quer saber, eu tenho amônio, eu quero saber do H2, então eu só vou utilizar isso. Então, como é que fica este pedaço só? A variação da concentração do H2 dividido por 3 ΔT vai ser igual à variação na concentração do NH3 dividido por 2 ΔT, tá? A concentração do NH3 por ΔT eu tenho, né? Então, eu vou isolar esse valor. Passa esse aqui para cima. Vai ficar menos
2/3 da variação da concentração do H2 dividido por ΔT vai ser igual à variação da concentração do NH3 dividido pelo ΔT. Esse valor aqui eu tenho. Então, 2/3 da concentração do H2 dividido por ΔT vai ser igual a 1,15. Passa esse 3 para cá multiplicando. Então, a variação da concentração do H2 dividido por ΔT vai ser igual a 3 vezes 1,15, que dá 3,45. Tempo vai ser igual 2 vezes, né, a variação da concentração pelo tempo vai ser igual a 3,45, ok? Agora, esse 2 aqui passa dividindo, então, a variação da concentração do H2 dividido pelo ΔT vai ser igual a 3,45 dividido por 2, que dá 1,73. Lembrando que esse valor é negativo. Esse valor é em mol, que já estava ali, dNH3 por litro por segundo. Aqui ele está dando essa resposta porque ele transformou para milimol para hora, tá? Mas essa resposta aqui também está correta, tudo bem? Aí eu vou deixar um exercício aqui para vocês fazerem, tá? É com relação ao exercício que a gente acabou de fazer também. A resposta tá ali para ajudar vocês. Nós temos uma lei que a gente chama de lei de Goldberg-Waage, porque foram cientistas que desenvolveram essa lei, que chama lei da velocidade. Ela diz o seguinte: a velocidade de uma reação, ela é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes para cada temperatura elevada a expoentes determinados, experimentalmente determinados. Então, aqui, ó, a velocidade, ela é diretamente proporcional, ou seja, ela é igual ao produto das concentrações, lembra do colchete, ó, concentração do reagente A e do reagente B, para cada temperatura, então eu tenho que saber qual temperatura, elevada a expoentes, aqui ó, x e y, experimentalmente determinados, né? Eu tenho que ir para o laboratório para descobrir como que é esse x e esse y aqui, tá? Tem casos especiais que só de ver a estequiometria da reação eu já sei, tá? E K é a constante da velocidade. Cada velocidade tem uma constante. Constante, como o próprio nome já diz, é constante, é tabelado para uma determinada temperatura, para cada reação. Então, eu tenho uma reação, essa reação tem na tabela, tem o valor da constante da velocidade para ela, que ela foi determinada experimentalmente numa determinada temperatura. Então, aqui, ó, V igual a K, que multiplica A elevado a concentração de A elevado a X, multiplica a concentração de B elevado a Y, né? Então, V é a velocidade da concentração, A é a concentração de A, B é a concentração de B, e X e Y são expoentes determinados experimentalmente, tá? Essa constante da velocidade K, como eu acabei de explicar, ela depende da temperatura, por isso que este valor tabelado tem que saber qual temperatura, né? E quanto maior o valor de K, mais rápida é a reação, tá? Quais que são as unidades de K? Vai ser uma unidade de tempo, horas, segundos, elevado a menos 1, multiplicado pela unidade de concentração, mol por litro, elevado a 1 menos N. O que é N? N é a ordem da reação. E o que é a ordem da reação? A ordem da reação é a soma daqueles numerozinhos, é a soma daqueles expoentes que aparecem na expressão da velocidade. Então, digamos o seguinte, eu tenho a reação de formação da amônia, a equação da velocidade, a expressão da velocidade para esta reação é essa aqui, ó. V igual a K, que multiplica a concentração de N2, que multiplica a concentração do H2 ao cubo, tá? Então, qual que é a ordem dessa reação? Ela vai ser de ordem total ou de ordem global igual à soma dos expoentes. Quando eu não tenho nada aqui, é a mesma coisa se eu tivesse o número 1. 3 mais 1 é igual a 4, então essa reação é de ordem global 4, quarta ordem global. Se eu quiser falar só em relação ao nitrogênio, como tem o númerozinho 1, é de primeira ordem em relação ao N2.
Se eu quiser falar do H2, ele é de terceira ordem em relação ao H2, tá certo? E agora nós vamos falar das teorias das colisões. Vamos entender um pouco da teoria da coisa, como que funciona uma reação e a velocidade dessa reação. Então, o que é uma reação química? É quando eu quebro uma ligação para formar outra ligação, né? Então, é um rearranjo de átomos. Como que acontece? Bom, eu tenho que colocar as substâncias em contato, né? Para que ocorra a reação. E aí as moléculas vão se chocar, né? Então, eu tenho que fazer a colisão entre as partículas. Para que a reação aconteça, né? Imagine o seguinte, imagine que esta reação é do cloro, tá, verdinho, mais o NaCl, tá aqui, ó, ClNO, ok? Formando NO mais Cl2. Para que ocorra a reação entre esses dois, eu quero formar Cl2, ou seja, eu quero que o cloro se junte com outro cloro. Então, imagine o seguinte, eu tenho que chocar um cloro com outro cloro. Essa chocada tem que ser em cheio. Então, essas reações, as colisões, têm que ser efetivas. Quer dizer o seguinte, ela tem que pegar em cheio. Imagina um jogo de bola de bilhar. Quando você dá uma tacada, a bola tem que pegar em cheio na outra. Senão, não vai acontecer nada, né? Se pegar muito fraquinho, não vai dar liga, tá? Outra coisa, elas devem ter orientação adequada. Aqui eu tenho dois exemplos de orientação. Ó, antes da colisão, esta molécula de ClNO estava nessa posição, tá? E aqui eu tenho um outro exemplo em que o cloro verdinho está do outro lado. Ou seja, se eu quero formar Cl2, o cloro tem que bater com o cloro. Então, quando esse daqui chega e bate cloro com nitrogênio, ele não vai formar Cl2, né? Só quando ele bate cloro com cloro. Isso que é a orientação adequada. As moléculas têm que estar posicionadas na posição adequada para o choque. Então, aqui, quando ocorre a colisão, forma aqui o Cl2, que eu quero, e o NO, que eu quero também. Agora, aqui, quando deu a colisão, né, o cloro não vai reagir com o oxigênio, o cloro continua sozinho, né, e continua formado lá o outro produto. Essa é uma colisão ineficiente, tá? Isso que é a teoria das colisões. Tá certo? Agora, nós temos a teoria do complexo ativado, que diz o seguinte, você tem lá uma reação, por exemplo, eu tenho reagente hidrogênio, gás hidrogênio, H2, indo para reagir, eu coloco no mesmo recipiente que o iodo, I2, tá? Claro, elas vão ter que se chocar, elas vão ter que ter um choque entre as partículas efetivo em orientação adequada, certo? Quando elas se chocarem, pessoal, tem o estado inicial, vai se formar um estado que a gente chama de estado intermediário, que é um estado em que nem separou ainda, o hidrogênio do hidrogênio ainda não se separou, ele está meio ligadinho, mas está se separando. O iodo também não se separou totalmente, né? Por outro lado, não ligou totalmente ainda com o hidrogênio aqui, não ligou totalmente com o hidrogênio aqui. Esse estado é um estado intermediário, um estado de transição que a gente chama de complexo ativado. E depois desse estado, primeiro ele tem que conseguir atingir esse estado, aí depois o hidrogênio vai ligar com o iodo, né, e vão formar 2 mols de HI, de ácido iodídrico, tá? Então, entre o início e o fim da reação, existe um estado intermediário, que é posterior ao enfraquecimento das ligações do reagente e anterior à formação definitiva dos produtos, na qual existe a formação de uma estrutura intermediária, que é chamada de complexo ativado, certo? Então, imagine lá um gráfico de energia por desenvolvimento da reação. Eu tenho o H2 e o I2, né? Deixa eu maximizar aqui, né? Eu tenho ali o hidrogênio e o iodo, né? Aí, essas moléculas vão colidir, a energia da reação aumenta, chega num ponto máximo de energia, que é onde eu tenho o complexo ativado, essa estrutura intermediária. Se a reação conseguir chegar nesse ponto, é como se fosse uma montanha-russa. Depois que o carrinho chegou aqui, vupt, ele vai embora, né? Aí a reação acontece, tá? Para que a reação aconteça, ela tem que conseguir chegar e ultrapassar esta energia. Vejam que é um gráfico de energia, né? Quando ele atingir esta energia, que é a energia do complexo ativado, é a energia necessária para que a reação aconteça, porque a partir daqui só vai, tá? Então, nós temos uma energia que é desde a colisão ali
dos reagentes, né, até formar esse complexo ativado, a gente chama de energia de ativação, tá? Que é a energia mínima necessária para que a reação ocorra, ou seja, a energia do complexo ativado, tá? Quanto maior esta energia de ativação, mais lenta é a reação. E quanto menor essa energia de ativação, mais rápida é a reação. Por quê? A energia tem que vir aqui, e transpassar. Então, se essa lombadinha aqui for leve, ela vai rápido. Se for alta, ou seja, se tiver uma grande energia de ativação, ela demora, tá? Então, nós temos aqui. E a energia final da reação, que é o ΔH, que a gente já viu, é a diferença entre a energia dos reagentes e dos produtos, né? Então, aqui, ó, o produto tem uma energia, aqui, ó, dos produtos. E o reagente tem uma energia aqui. Então, essa diferença entre reagente e produto é o ΔH. Agora, a diferença entre os reagentes e o topo até a formação do complexo ativado é a energia de ativação. Então, não confundir, tá? Essas energias ali. E quais são os fatores que afetam as velocidades das reações? Bom, o estado físico. Veja bem, quanto maior, imagine que você tem lá um becker, tá? Você colocou partículas ali dentro, né? Quanto maior a mobilidade delas, maior a probabilidade delas se encontrarem e se chocarem, né? Coloco dois reagentes ali. O que vai fazer que forme o produto? Que elas se choquem, elas precisam se chocar. E para elas se chocarem, elas precisam se encontrar, né? Então, se elas estão se movimentando bastante, a probabilidade de uma hora elas se encontrarem é grande. Agora, se elas estiverem paradas lá dentro e não se mexem, a probabilidade de elas se encontrarem é nula, né? Então, a velocidade das reações depende do estado físico. A velocidade das reações vai ser sempre maior para o estado gasoso que para o líquido do que para o sólido, né? Por quê? Porque no estado gasoso elas estão se movimentando mais, as partículas estão mais livres para se movimentarem, se encontrarem, se chocarem e reagirem, tá? A temperatura também é um fator que afeta a velocidade das reações. Por quê? Porque quando eu aumento a temperatura de uma reação, as partículas começam a se agitar mais por ali, né? Isso aumenta a energia cinética. E quando elas se movimentam mais, existe maior chance delas se encontrarem e colidirem, né? Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação, porque se tem maior probabilidade delas se encontrarem, mais choques, mais rápida a reação, tá? Outro fator que altera a velocidade das reações é a pressão. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma bexiga, tá? Só que essa bexiga é extremamente dura, a película dela, eu consigo apertar aquele gás ali que não estoura a bexiga. Ou seja, eu vou comprimir o gás, né? As moléculas estão se aproximando mais, imagine que eu coloco dois gases diferentes ali para reagir, aperto. Quando eu aperto, eu diminuo o espaço para elas se locomoverem. Então, elas uma hora estão ali se locomovendo, diminui o espaço, elas vão acabar se encontrando, né? Mesma coisa no ônibus, onde que você tem mais chance de estar perto de outras pessoas para reagir e interagir? Quando está num ônibus grande ou quando está num ônibus pequenininho, né? A pressão diminui o espaço, então aumenta a chance de choques e aumenta a velocidade das reações, tá? Outro fator que afeta a velocidade das reações é a concentração dos reagentes. Imagine o seguinte, eu tenho lá uma solução, eu coloco só um pouquinho de dois solutos ali dentro para reagir, né? Como eu tenho pouquinho, eles têm um grande espaço ali para navegar ali dentro daquela solução e pode ser que nunca se encontrem. Agora, quando eu aumento a concentração, tem muita molécula ali, então a chance delas se encontrarem e colidirem é maior. Ou seja, quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação. Outro fator é o estado de divisão. Como assim estado de divisão? Quanto mais dividido o material, maior a probabilidade de choque e maior a velocidade das reações. Quer um exemplo? Se você pegar um heno, aquele sal que você toma quando está com azia, né? Você coloca na água, ele vai efervescer, né? A água vai efervescer. Só que ele está numa pastilha grande. Se você colocar um copo do lado, colocar o heno lá, o sal de cozinha, aquele sal da pastilha inteira, e se você pegar outro copo e triturar aquele sal antes de colocar no outro copo, você vai ver que o outro que está pulverizado
vai reagir, vai fazer muito mais bolhas antes, a reação está se processando mais rápido. Por quê? Porque ele está mais dividido, e se ele está mais dividido, existe maior chance, né, de choque entre as moléculas de água e daquele pozinho, né? Então, maior a velocidade da reação. Outro fator é a existência da solução, né? Imagine o seguinte, imagine que eu tenho só 2 solutos e não tenho uma solução. As partículas vão ficar paradinhas ali, não vão ter chance de se encontrar, né? Agora, quando eu coloco a solução, as partículas ficam livres para se movimentarem e uma hora elas vão se encontrar, vão se chocar e vão reagir, né? Logo, a presença do solvente aumenta a velocidade da reação. Outro fator é a presença de luz. Isso eu estou falando para reações que são ditas fotoquímicas. Tem reações que só se processam na presença de luz. Por exemplo, a fotossíntese, né? A fotossíntese é uma reação química, né, que só se processa na presença de luz. Então, para essas reações fotoquímicas, a presença de luz aumenta a velocidade das reações. Ok? E por último, nós temos um dos fatores que aumenta a velocidade das reações, que são os catalisadores. O que é um catalisador? É uma substância que aumenta a velocidade de uma reação sem ser consumido durante o processo, ou seja, tem a minha reação normal, eu coloco ali dentro da minha reação uma outra substância que não vai reagir com ninguém, depois eu passo num filtro, recupero ela, tá? Mas ela faz com que a reação seja mais rápida. Então, pega como exemplo aqui, tá? A nossa reação que tem aqui no eixo Y uma energia, entalpia, por caminho da reação, tá? Reação de decomposição do HI a 500 graus Celsius, formando gás hidrogênio e gás iodo, um meio de H2 e um meio de I2, tá? A reação normal aqui, né, é uma reação inclusive que tem a energia dos produtos maior que a energia dos reagentes, né? Ela tá aqui se processando, atingiu uma energia máxima, essa energia aqui nós temos o complexo ativado, nós temos aqui nesse picozinho, tá? Esta energia, a diferença entre os reagentes e lá o pico lá em cima é a energia de ativação, o EA, tá? Então, veja bem, lembram que quanto maior a energia de ativação, mais lenta a reação, porque ele tem um caminho mais longo. O que o catalisador faz que ele consegue diminuir a velocidade da reação? Ele faz um caminho alternativo para os reagentes, para a reação. Ele faz com que a reação tenha um caminho diferente para formar os mesmos produtos. E esse caminho tem uma energia de ativação menor, ó. Aqui em tracejadinho, ó, tem uma energia de ativação menor. E se tem uma energia de ativação menor, é mais rápida a reação, tá? Então, nesses dois caminhos aqui, quem que vai mais rápido? Esse daqui, né? O tracejadinho vai mais rápido, o caminho tracejadinho, porque a energia de ativação é menor. Então, os catalisadores são substâncias que eu coloco numa reação química que não vai reagir com nenhum dos reagentes e vai ser recuperado no final. Ele acelera a velocidade das reações. Ok? E aí, pessoal, eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem aqui. Logo também vai ter exercício lá no Google Classroom, tá? Múltipla escolha valendo nota. Estudem e dúvidas procurem no atendimento, tá bom? Um abraço!